Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje eu vou ensinar como inserir tabela no Word, tá? É bastante fácil também. Então eu estou usando aqui o Word 2016 e ele está em inglês. Só que o 2010 e o 2013 também são bastante parecidos. Então não tem muita diferença. É só você se atentar para as abas que aí você vai conseguir. E se você não sabe inglês, não tem problema que eu vou mostrar exatamente onde que tem que clicar. Tá legal? Então vamos lá. Para a gente inserir uma tabela no Word, a gente vai trabalhar com as abas aqui de cima. A gente vai vir aqui na aba Inserir. Antes, deixa eu retirar isso aqui para ficar mais fácil de visualizar. Tá, vou deixar aqui. Então, a gente vem aqui na aba Inserir, tá? Aqui ao lado esquerdo. Clicou nela, logo embaixo já tem aqui a opção de tabela. É bastante simples. Clicou aqui, ele te mostra um monte de quadradinho e algumas outras opções. Vamos ver então. Esses quadradinhos, eu nem vou clicar neles, eu só vou passar o mouse por cima e você vai ver o que já vai acontecendo. Para baixo é a quantidade de linhas que eu desejo e para a direita é a quantidade de colunas. Tá? Então você vai ver aqui, ó, só uma coluna, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Ele vai até 8 linhas, tá? Por aqui. Dá para colocar mais e eu já vou dizer como a gente coloca mais. Então, se eu quiser 8 linhas, só uma coluna, é só eu clicar agora. Mas como eu quero mais, eu vou deixar para clicar daqui a pouco. Então, vamos lá. Agora eu vou para a direita para você ver como ele vai inserindo as colunas. Ó, já são 2, 3, 4. Colunas ele coloca até 10 por esse sistema aqui. Em nenhum momento eu cliquei com o mouse, tá? Então, você pode ver que eu só estou arrastando ele aqui, ó. Só estou passando o mouse por cima e ele está me mostrando como ele vai ficar. Então, vamos supor que eu queira 3 colunas e 3 linhas, tá? Então, agora eu vou clicar exatamente nesse quadradinho aqui, ó, que que significa 3 linhas e 3 colunas. Cliquei nele, pronto, ele já inseriu a tabela. Tá? Então, essa é uma maneira de inserir tabela, super fácil também. Uma outra maneira que eu já vou ensinar agora, para depois a gente falar da outra parte, é o seguinte. Às vezes, a gente quer inserir uma quantidade de linhas e de colunas superior àquelas que estão sendo mostradas ali. Quer ver? Então, a gente vem aqui, tabela. Por exemplo, digamos que eu queira mais do que 8 linhas. Eu posso até querer, por exemplo, 3 colunas do mesmo jeito, só que eu quero mais do que 8 linhas. Como eu vou fazer? Neste caso, eu vou ter que inserir a quantidade de linhas de forma manual, que é aqui embaixo. Ó. Inserir tabela. A gente vem aqui no Inserir tabela, clicou aqui, o que acontece? Ele te dá umas opções para você inserir manualmente a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. No caso, eu vou querer a mesma quantidade de colunas, que são 3, e a quantidade de linhas eu vou querer 10. Só dava para colocar 8, eu vou querer 10. As informações aqui significam que ele vai deixar a coluna de forma do tamanho automático, ou seja, ele vai se ajustando, né? Aqui ele se ajusta com o conteúdo e aqui ele se ajusta com a janela. Eu vou deixar de forma automática, porque se eu quiser, ó, eu posso mudar o tamanho. Digamos que eu queira as colunas de um tamanho de 1 centímetro cada coluna, mas não é o que eu quero. Eu vou deixar de forma automática e ele já cria, depois eu posso manusear da maneira que eu quiser. Tá? Então, aqui está de forma automática. E se você for criar outras tabelas com a mesma dimensão, você não precisa ficar fazendo sempre a mesma coisa. Basta marcar aqui que ele já vai vir programado com a mesma dimensão. Tá legal? Então, eu vou dar OK aqui. Você vai ver que ele vai me inserir a quantidade de linhas de 10 linhas, que é superior àquelas que eu podia pela outra opção. Olha aqui, aqui já são 10 linhas. Tá? Se eu quiser, você pode contar que já são as 10 linhas. E aqui são 3 linhas. Bom, eu vou tirar esta para a gente poder trabalhar agora sem muita poluição visual.
Tá? Então, eu vou trabalhar só com essa opção aqui de cima e venho aqui em deletar tabela. Então, eu vou trabalhar só com essa opção aqui, com essa tabela de cima, para a gente ver o que a gente pode fazer. Por exemplo, vamos supor que eu queira inserir mais uma linha aqui. Eu não preciso vir aqui. Eu posso vir aqui. Ó, eu só estou passando o mouse, está vendo? Só estou passando o mouse na lateral, ele já me aparece um sinal de mais. Se eu clicar aqui, ele vai me inserir uma linha exatamente aqui entre essas duas. Se eu clicar aqui embaixo, será uma linha aqui embaixo. Se eu clicar aqui em cima, será uma linha aqui em cima. Então, essa linha ela vai inserir exatamente onde eu clicar. Vou clicar aqui embaixo, que ele me insere uma aqui embaixo. Então, agora eu tenho 4 linhas. Eu também posso fazer a mesma coisa com as colunas. Então, se eu clicar aqui, ela vai me aparecer mais uma coluna. Já são 4 colunas agora. Então, a gente pode ir fazendo de forma manual, se a gente vê necessidade. Digamos que eu esteja inserindo aqui, vamos supor que eu estou criando uma tabela para mostrar as vendas. Então, eu vou lá, vendi bolas, a minha loja vendeu bolas, vendeu chuteiras e vendeu bonés. Aqui seria o mês de janeiro, fevereiro e março. Tá? Então, eu posso colocar alguns números aqui e aí a gente vai trabalhando. O interessante da tabela é que a gente pode também trabalhar com estilos de tabela. Você pode ver que eu estou aqui, eu estou com o cursor dentro da tabela. Eu vou tirar o cursor, vou deixar ele aqui fora. Pode ver que aqui não está aparecendo nada, certo? Só estão as abas normais. Agora eu vou clicar de novo dentro da tabela e repare aqui, ó, o que vai surgir. Só ao clicar, ele me insere ferramentas de tabela, que são essas duas novas abas aqui, ó, a aba de design e a aba de layout. Eu posso trabalhar com as duas. Uma trabalha uma coisa, a outra trabalha a outra. Tá? A de design é mais um estilo. A de layout eu posso trabalhar questão de inserir coluna à esquerda, coluna à direita, inserir linha acima, linha abaixo, posso deletar, enfim. E posso dividir a tabela, dividir as células. Por exemplo, se eu clicar aqui, nesta coluna aqui, e eu clicar em dividir as células, que é esse botão aqui, Split Cells, cliquei aqui, ele vai perguntar se eu quero dividir em 2 colunas e manter o número de linhas, e eu vou dar OK. Olha o que ele fez, ele modificou apenas essa, entendeu? Apenas essa. Talvez eu quisesse uma alteração só nessa coluna. Só nessa linha e nessa coluna. Né? Se eu quiser na coluna inteira, eu tenho que selecionar a coluna inteira e fazer a modificação. Vou dar um Ctrl Z aqui, que significa voltar. Então, se eu quiser a coluna inteira, repare que eu estou vindo com o mouse aqui em cima, ó, ele fica com uma setinha preta apontando para baixo. Ao clicar, ele seleciona a coluna inteira. Aí sim, se eu clicar em Split Cells, ele vai fazer isso para todas as células da coluna inteira. Olha aqui, ele vai trabalhar nas 4 linhas e vai dividir em 2 colunas. Eu posso até dividir em mais colunas, ó, vou colocar 3. Está vendo? Ele já dividiu em 3 colunas. Então, ele aumentou o número de colunas. Vamos dar outro voltar. Outra coisa que eu posso fazer também é mexer nas dimensões de cada linha, de cada coluna. Por exemplo, aqui ele trabalha na altura. Vamos supor que eu queira aumentar a altura dessa linha apenas. Tá? Olha, eu vou aumentando. Está vendo? Ele mexe só naquela. Caso eu selecione as duas e aumente, ele vai fazer nas duas. Ó. Então, se eu quiser, eu posso fazer nas 3. Vou aumentando. Ó. Tá vendo? As 3 simultaneamente. Então, essa é uma outra opção. Eu também posso mexer nas larguras. Então, eu posso selecionar uma coluna e vir trabalhando com ela. Depois seleciono a outra e venho modificando e tal. Uma outra coisa que eu posso fazer é mexer manualmente. Ó. Tá vendo que ao passar o mouse aqui pela linha da coluna ou mesmo da linha, eu modifico o cursor. Eu posso alterar o tamanho.
tá? Eu posso fazer isso em todas. Posso aumentar aqui, diminuir. Então, eu posso fazer a mesma coisa na linha, ó, tá? Então, é uma outra maneira de trabalhar. Se eu clicar, selecionei a tabela inteira, se eu clicar aqui para distribuir as linhas ou distribuir as colunas, ele vai me deixar todas do mesmo tamanho para ficar proporcional. Quer ver? Olha aí, ficou proporcional. A linha, a mesma coisa. Ficou todas proporcionais, tá? Isso já facilita muito, porque você não tem que ficar medindo a altura de cada uma para ver se está igual. Então, você já deixa tudo proporcional. É uma outra maneira de trabalhar. Você também pode apagar. Pode apagar, por exemplo, aqui. Ó, tá vendo? Que eu estou transformando ó, mudei completamente a minha tabela, tá? Ó, apaguei essa linha, essa coluna, então ele já veio para cá. Se eu apagar aqui, ó, ele junta. Se eu apagar aqui, ele vai juntar tudo na mesma, tá vendo? Então, eu já estou transformando a minha coluna, a minha tabela inteira, né? Tá? É uma outra maneira também. Então, eu vou recomeçar para a gente ver outra maneira que a gente pode trabalhar. Ah, e tem uma outra questão. Clicando aqui em desenhar tabela, ao lado da borracha, eu posso vir aqui e desenhar mesmo. Eu vou passar aqui, ó, ele vai me criar uma coluna. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ele cria uma linha. Aqui, uma coluna. É porque ele tá com esses traços aqui, porque aqui o traço está modificado. Ó. Se eu voltar aqui o normal, a cor normal também, vou deixar automático. Aí eu só clico aqui, ó, e ele vai mudando da cor normal, tá? Então eu posso mudar aqui, inserir uma linha aqui, ó. Posso fazer uma lambança aqui, tá? Só para você ver que eu estou desenhando uma coluna, uma tabela totalmente diferente mesmo, tá? Venho aqui, posso inserir mais colunas, mais. Então eu posso fazer um monte de coisa, tá? Ó, ele vai criando. Estou criando um monte de asneira aqui, mas estou criando. Então essa é mais uma opção. Então deixa eu apagar essa tabela. Eu vou selecionar ela aqui e eu vou deletar. Tá? Eu vou criar uma nova tabela para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então eu vou ser aqui 3 colunas. Vou colocar só 2 itens, bola e chuteiras. E aí eu vou colocar janeiro e fevereiro. E aí uns números aqui, só para a gente ter uma ideia. Ok. Então aqui, agora eu vou mostrar como a gente vai trabalhar com estilos e deixar a tabela mais bonita. Tá? Posso até colocar aqui uma outra linha, só para a gente colocar um total. Depois eu vou ensinar como a gente faz soma, tá? Mas só para ficar rápido aqui. Enfim. Então você pode ver que eu estou fazendo a soma daqui das coisas de cima, tá? Foi a quantidade de vendas então em janeiro e a quantidade de vendas em fevereiro. Se eu quiser, eu também posso fazer uma outra aqui, uma quantidade de total. Total de cada peça. Agora ele está somando, tá? Na lateral. Eu vou deixar aqui. Tá? Ele está somando na lateral. Aqui. Esse somou aqui de cima e esse somou aqui. Então tá bom. Como a gente pode mudar aqui? Pode ver que eu estou aqui nela. Tá? Então eu tenho a aba Design aqui aparecendo para mim. Cuidado para não confundir com a aba Design geral, que você pode ver que é totalmente diferente, ó, ela tem outras coisas. Tá? Você vai trabalhar com outro tipo de design, é o design do documento inteiro. Aqui não, é o design da tabela.
Então, você vai ver que eu tenho algumas opções. Ó. Só de passar o mouse aqui, ó, aqui, estilos de tabela, tá vendo? Só de passar o mouse, ele já altera, porque ele já está modificado dessa maneira. Existem várias opções aqui. Ó. Tá? Eu posso escolher essa, qualquer uma aqui. Algumas elas são mais indicadas para trabalhar com uma parte contábil, né? Vamos dizer assim. Mas você pode também criar o seu próprio estilo. Numa outra aula eu falo isso, eu explico como a gente cria o estilo e tal, e deixo um estilo mais apropriado para a gente, mas para não deixar uma aula muito longa agora. Eu vou escolher esse daqui. Ó. Pode ver que ele já deixou bonitinho aqui a parte de cima, os meses e o total, e eu consigo visualizar direito assim, o que é o que. Eu também, se você reparar aqui, ó, ele está diferenciando, ó, a primeira coluna está selecionada. Então, essa é a primeira coluna, ele está diferenciando. Aqui a primeira linha, né, que é a linha do cabeçalho, que é essa daqui, ó. Essa é a linha do cabeçalho, ela também está diferente. Se eu retirar, desmarcar essas opções, ó, vamos ver, ó, como ele deixa normal essa linha. Tá? Se eu desmarcar a primeira coluna, ó, como ela também fica tudo igual às outras. Então, eu vou marcar essa, vou marcar essa. Eu vou marcar a linha da última coluna também, porque é esse total aqui. Ó. Vamos ver como ela vai ficar. Ó. Você pode ver que já diferenciou dessas. E também esta linha do total aqui, para a gente ter uma diferença. Então, olha aí, eu já criei uma tabela que ela já me dá um visual totalmente diferente, voltado para algo contábil, digamos assim. Eu consigo visualizar melhor o que é uma venda de um produto, uma venda do outro mês e tal. Então, já a gente pode trabalhar dessa forma. Todos esses estilos têm essas diferenças. Ó. Tá? Alguns são feios, são cores muito fortes que a gente não costuma usar, principalmente se for um ambiente corporativo, mas você pode criar o seu. Já adiantando, você pode criar o seu aqui, ó, modificar, ou você vem aqui num novo estilo, tá? Novo estilo e você cria o seu do jeito que você quiser. Você pode alterar a primeira linha, a última coluna, a última linha e assim por diante, tá? Então, essa parte aqui, ó, são as linhas alternadas. Você está vendo aqui que ela diferencia, tá? Está vendo que uma está de uma outra cor e a outra está sem cor. Se eu clicar aqui, ó, ele tira tudo isso. Se eu fizer essa, ele vai ficar isso nas colunas, ó, nessa e nessa. Então, aí depende de cada trabalho. Às vezes não quer mesmo, porque quer imprimir sem ficar gastando mais tinta e tal. Então, essa também é uma outra maneira da gente se trabalhar. Agora, eu vou deixar tudo padrãozão, só para mostrar como a gente pode editar as bordas, tá? Se você reparar aqui, ó, as bordas estão aqui à direita, as bordas, eu tenho várias opções aqui, ó, eu posso retirar e tal, cada uma. Para eu trabalhar nas bordas inteiras, eu seleciono a tabela inteira. Ó. Você vai ver que se eu retirar todas as bordas, ele fica assim. Se eu colocar só as bordas, se eu tirar só as bordas de fora e deixar só as de dentro, ele vai ficar assim. Se eu deixar só as de fora e tirar as de dentro, fica assim. E eu só estou passando o mouse, tá? Eu não estou nem clicando. Então, é só para você ter uma ideia. E a gente pode mudar o estilo de borda. A gente vem aqui, ó, em bordas e sombreamento, tá? Clicou aqui, ele te abre uma caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo você tem várias opções. Aqui é o estilo da borda, tá? Ó, você pode ver que tem várias opções. Eu vou deixar com uma borda bem diferente para a gente conseguir diferenciar mesmo aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele já me alterou tudo aqui, ó. Já dá para ver mais ou menos como vai ficar. Eu também posso mudar a cor, ó. A cor aqui eu escolho o que eu quiser. Se eu quiser mais cores, eu venho aqui em mais cores, ele te abre mais opções. E você ainda pode entrar em customizado e ó, selecionar aqui o que você quiser de cor. Então vamos deixar um pink, um rosa bem forte, certo? Para a gente, não, um vermelho, vai, porque o rosa vai ficar ruim de enxergar. Vamos deixar um vermelho mais escuro. Ok. Ó, você pode ver que ele já mostra aqui como vai ficando. Eu também posso escolher a largura aqui da borda.
Nesse caso, eu só tenho essa opção. Se eu mudar de borda, ó, se eu mudar de borda, eu tenho um monte de opções. Eu posso colocar essa que fica bem grossa. Mas naquele caso específico, eu não vou ter muitas opções. Nesse caso, eu ainda tenho, ó, eu posso deixar essa, mudando os tamanhos, aqui fica bem bizarro. Tá? Então, varia. Nessa aqui, eu só tenho duas opções e na outra eu não tenho nem duas, só tenho uma. Ó. Tá vendo? Então, varia de estilo para estilo. Vou deixar essa mesmo, só para vocês darem uma olhada como vai ficar. Ó, ele já mudou tudo. Todas as bordas foram mudadas, tá? Eu também posso mudar borda a borda, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, pintor de borda, né? E eu venho aqui, eu escolho uma outra borda, por exemplo, esta. Pode ser até mesmo uma outra cor, um azul, só para você ver como vai ficando diferente, ó. Cliquei em cima, ele mudou só essa. Se eu clicar só nessa coluna aqui dessa linha, ele muda só essa. Tá? Se eu clicar e arrastar, ele muda todas. Ó. Vou clicando e arrastando, ele muda todas. Cliquei, opa, peraí. Cliquei e arrastei. Cliquei e arrastei. Tá, ó. Então ele está mudando tudo. Ó. Então, se eu quiser mudar só essa, depois só essa, pronto. Tá vendo? Deixei o que eu quis aí em qualquer uma. Se eu quiser, eu posso vir com outra aqui ainda. Por exemplo, esse pontilhado de uma outra cor, uma laranja. E ó, tá vendo? Nesse caso não dá nem para enxergar direito. Mas pode ver que está mudando. Tá? Então eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então, tabela é isso, é bastante fácil. Aí você tem que ajustar de acordo com o seu trabalho. Tá? Se você quiser mudar tudo de novo, você vem aqui e pronto, ele limpa e deixa naquele jeito que a gente quis. Tá? Posso vir aqui, colocar as linhas e tal, colocar as colunas se eu quiser, mas aí fica estranho, então você que sabe. Tá legal? Você ainda continua podendo vir inserir linhas, ó. Tá? Vou inserindo várias linhas, caso você queira colocar mais produtos aqui. E você vai ver que, quer ver, ó, bonés, caneleiras, enfim. Você vai ver que se eu clicar aqui agora ele mexe em mais linhas, ó, porque eu inseri mais linhas. Tá? Mesma coisa nas colunas. Deixa eu ver aqui se vai estar aparecendo. Vou ter que inserir mais coluna. Ó. Tá? Inserir mais coluna. Vamos ver agora. Aqui ó, ele mostra. Eu vou tirar da linha para ficar fácil visualizar. Vou até inserir mais, ó, aqui ó, mais coluna. Só para você ver como ele vai mudando. São as colunas alternadas. Tá? Então, são várias opções que a gente pode ir trabalhando aí. Então, espero que você tenha conseguido aprender com essa aula. É bastante fácil inserir tabela. Numa outra aula eu explico como eu crio um sistema de planilha, né, que a gente até trabalha com as funções aqui, por isso que eu coloquei soma. Se eu colocar mais números aqui, eu vou ter que somar mais aqui. Então, eu explico mais ou menos, eu explico melhor na outra aula como a gente trabalha assim. Se você ficou com alguma dúvida, fica à vontade para deixar um comentário abaixo que eu respondo no próprio comentário. Ou, se for mais complexo, eu vou e crio um vídeo para explicar. Tá legal? Se você tiver sugestões de outras aulas que você queira aprender aqui, ou mesmo de outros softwares, outros programas aí que você outros aplicativos que você usa e quer aprender melhor, fica à vontade também para deixar aí as sugestões nos comentários. Não esquece de curtir a aula se você gostou, para eu saber que está ajudando, que está funcionando legal para vocês. Compartilhe aí com quem vocês acham que estão precisando aprender o Word. É uma aula gratuita, então é muito... Estou disseminando essa aula aí para muita gente poder aprender sem precisar colocar a mão no bolso. E assim a gente vai expandindo a tecnologia aí para muita gente que não tem condições também, tá? E se você souber de alguém que está precisando aprender o Word, fique à vontade para compartilhar aí, tá legal? Então, muito obrigado e até a próxima aula.